Muitas pessoas se perguntam como nasce um chamado, como saber se eu sou chamado, se eu sou vocacionado, que tipo de experiência, se é que eu preciso ter para descobrir qual é o meu chamado, para descobrir qual é a minha vocação, para descobrir qual é o sentido da minha vida aqui na Terra. É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Eu quero compartilhar com você a experiência que Isaías teve no capítulo 6. Ele compartilha conosco algumas verdades e princípios da experiência que ele teve com o Senhor Deus que vão ajudar e muito na minha e na sua vida sobre como eu e você podemos descobrir qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação. Convido você a assistir esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que ele vai abençoar e muito a sua vida. No versículo 1 está escrito: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Isaías viu a Deus, ele teve uma experiência profunda com o Senhor. E durante essa experiência, Isaías viu detalhes sobre o Senhor Deus que ele jamais tinha visto. É fundamental que eu e você tenhamos experiência com Deus, relacionamento com Deus. Se você deseja descobrir qual o seu chamado, ou por que motivo Deus lhe criou, qual o seu propósito aqui na Terra, é muito importante que você desenvolva relacionamento com Ele. É muito importante que você abandone a religiosidade. É muito importante que você abandone o sentimento de que Deus está distante, se aproxime dele e comece a caminhar com ele no seu dia a dia, para que você comece a ver coisas sobre Deus que você ainda não viu. Durante a experiência que teve com Deus, Isaías viu detalhes sobre Deus que mudaram a sua vida. Esse é o primeiro e poderoso princípio desse texto. Tenha experiências com Deus. Desenvolva relacionamento com Deus. Porque à medida que você tem experiência e relacionamento com Ele, você vai saber coisas sobre Ele que ninguém jamais poderia lhe dizer. Nos versículos de 2 a 4 está escrito: acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. A adoração dos serafins mexeu com o profeta. Eles, de uma forma eletrizante, sincera e profunda, estavam dizendo a todo momento uma única coisa: Santo, Santo, Santo. Isso me ensina que na vida nós vamos ter que tomar uma decisão muito importante. Ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos as pessoas. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque a atitude dos serafins parece simples, tipo, dizer só santo, santo, santo. O que isso significa? Você já tentou fazer isso na igreja? Você já presenciou outros ministros de louvor tentando nos conduzir em adoração apenas dizendo santo, santo, santo? Se não for sincero, se não for real, são só palavras lançadas ao vento. Mas quando é profundo, quando vem de um sentimento de adoração verdadeira em espírito e em verdade, o templo se enche com a presença de Deus. O que os serafins estão nos ensinando aqui é que quando é sincero, quando a adoração é sincera, nós não precisamos inventar muito. Pode ser simples mesmo, desde que seja sincero. Tome a decisão de agradar a Deus. Pare de inventar coisas para chamar a atenção das pessoas. Tudo o que você fizer que seja para a glória de Deus, que seja dirigido por Ele. Às vezes ficamos sendo tentados a inventar tantas coisas, a fazer tantas coisas chamativas, sabe, para impressionar as pessoas no nosso estilo de vida, na forma como conduzimos as nossas escolhas, em tantas coisas, mas é mais para as pessoas do que para Deus. Se você quiser descobrir qual é o seu chamado ou desenvolver seu chamado de forma que Deus seja glorificado, tome a decisão de agradá-lo. Tome a decisão de fazer do jeito dele. Tome a decisão de ser intencional em glorificar a Deus nas suas escolhas e no seu estilo de vida. E você vai ver que coisas incríveis vão acontecer.
No versículo 5 está escrito: Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A verdadeira adoração dos serafins fez com que Isaías percebesse como ele ainda estava distante da vontade de Deus. A adoração verdadeira, ela tem esse poder, ela tem esse magnetismo. Quando você está diante de um verdadeiro adorador, diante de uma verdadeira adoradora, você ou adora junto com ele, ou você sabe que não está adorando. Existe um magnetismo poderoso. O que os serafins mostraram a Isaías é que a verdadeira adoração, ela toca o coração de Deus, mas toca também o nosso coração. Uma das armas mais poderosas da igreja é a adoração. Adoração em conjunto, adoração em espírito e em verdade. Explore isso. Faça disso um hábito na sua vida. Eu, particularmente, já tive muitas experiências, já recebi muitos toques, muitos direcionamentos, já fui transformado mesmo. Eu era uma pessoa hoje, aí fui ao culto, aí durante a adoração eu fui tocado pelo Senhor, meus irmãos, e profundamente transformado. No dia seguinte eu já não era a mesma pessoa. Eu lembro que eu compartilhei com Carol, foi uma experiência muito profunda mesmo. E eu disse para ela: amor, eu sinto que eu estou diferente. Eu sinto que existe uma unção diferente sobre mim agora. É como se eu tivesse recebido um upgrade, uma atualização. Eu sinto como se uma unção, um revestimento tivesse sido colocado sobre a minha vida. E é algo novo. E pouco tempo depois eu comecei o canal aqui no YouTube. A adoração verdadeira, a adoração sincera, ela tem o poder de tocar o coração de Deus e tocar o nosso coração a ponto de nos transformar. Foi a experiência que Isaías teve. A verdadeira adoração dos serafins fez com que ele percebesse o quanto estava distante do Senhor Deus e de sua vontade. E olhe que ele já era profeta. Nos versículos 6 e 7 está escrito: Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O sentimento de arrependimento que agora existia em Isaías foi percebido pelo Senhor Deus. E rapidamente o Senhor providenciou perdão e santificação. Diante da adoração verdadeira, diante da presença de Deus sobretudo, e diante daquele momento de reverência e adoração dos serafins, Isaías percebeu o quanto ele estava distante, o quanto ele era um homem impuro, o quanto ele precisava de transformação, de santificação. E Deus o fez. O Senhor Deus providenciou santificação, o Senhor Deus providenciou redenção. Quanto mais próximos do Senhor Deus, mais santificados nós seremos. Porque quanto mais nos aproximamos dele, mais percebemos que precisamos de arrependimento. Às vezes me impressiona muitos cristãos, muitos crentes, querendo ser melhor do que outros, querendo ser mais santo do que outros, falando, pregando ou comunicando a outros cristãos como se estivessem em um patamar acima, como se estivessem sobre eles, como se não fossem nem pecadores. Que tolice, que bobagem. Todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. E quanto mais nos aproximamos, quanto mais somos aproximados, quanto mais conhecimento temos do Senhor Deus, a nossa atitude é semelhante à de Isaías. Ai de mim, quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros. A glória é toda de Deus. Se você quer descobrir o seu propósito, ou se você quer viver o propósito de Deus para a sua vida de forma intensa, dê glória a Deus. Nunca se ache, nunca ache que é porque você é bom, nunca se ache que é porque você é capaz, nunca ache que é porque você merece de alguma forma, nunca ache que é porque você faz isso ou aquilo, nunca é, nunca será. A glória sempre será toda de Deus. E quanto mais diante dele, mais nós temos esse conhecimento. No versículo 8 lemos o seguinte: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Após a santificação, a percepção de Isaías muda e ele ouve Deus perguntando a quem ele poderia enviar. Perceba que o Senhor Deus ele não chama a Isaías especificamente.
Ele está chamando. E o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Só desenvolvemos sensibilidade suficiente ao chamado quando o nosso relacionamento com Deus é próximo. Enquanto eu e você formos distantes, nós vamos viver o que as pessoas estão direcionando para a nossa vida. Mas quanto mais nos aproximamos, mais direcionamento nós vamos recebendo do próprio Deus. Isaías já vivia no ministério, ele já profetizava. O capítulo de 1 a 5 dele já são capítulos incríveis. Mas de agora em diante ele vai ser mais profundo ainda. Por quê? Porque ele foi aproximado, porque ele foi tocado. Perceba que o Senhor Deus está chamando, perceba que o Senhor Deus está conclamando a quem eu enviarei. E Isaías, agora tocado, agora santificado, diz: eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Como nasce um chamado? O chamado é o resultado de uma experiência de transformação entre o pecador e o Senhor Deus. O seu chamado não nasce quando você vai para o melhor seminário do país ou fora do país. O seu chamado não nasce do investimento financeiro que a igreja ou as pessoas estão depositando em você. O seu chamado nasce quando Deus toca você. E a despeito da condição financeira, da infraestrutura, de a igreja ser grande ou pequena, de você ir ao seminário ou não, tudo isso pode ser uma consequência, mas não é o determinante. O determinante para o chamado, para o nascimento, o surgimento do chamado, é o toque. É o Senhor Deus tocar você. É o Ele chamar você, é o Ele santificar, porque só Ele pode lhe santificar. A infraestrutura, a condição financeira, a geografia, isso não pode santificar você, mas o toque do Senhor pode. E Ele o fez. E quando Ele fez isso na vida de Isaías, a transformação foi permanente. A minha oração é que o Senhor Deus possa tocar você, tocar a mim constantemente, para que essa sensibilidade seja acrescentada à nossa vida dia após dia. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.